Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Nós já refletimos muitas vezes, irmãos e irmãs, sobre essa resposta que João Batista dá diante daquela expectativa que ele seria o Messias, o Salvador. De alguma forma, João Batista sintetiza, representa tudo o que a humanidade tinha podido dizer, esperar, pensar a respeito de Deus. Essa resposta dele: eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, não é em mim que se encontra a salvação. É uma resposta que todas as religiões, todas as filosofias, todas as sabedorias, todos os arranjos humanos também dão pela boca de João Batista, porque não existe nenhuma palavra mágica que nós, os seres humanos, não tenhamos ouvido e que uma vez que se diga, a gente responda: agora sim, tudo se resolve. Não é de sabedorias, de respostas, né? Porque o ser humano sabe o que é o bem, conhece. O bem habita e ressoa no coração do ser humano, mas mesmo assim a humanidade continua escolhendo sempre o mal. Então nenhuma palavra, nenhuma religião, nenhuma sabedoria, nenhuma filosofia, nada disso salva o ser humano. Não sei se vocês conhecem aquela série de livros que parecem ser humorísticos, mas tem uma lição muito profunda por trás deles, né? A série chamada do Mochileiro das Galáxias, né? Então eles constroem um enorme computador, um super mega computador, para responder a pergunta mais importante que existe. E colocam, fazem essa pergunta para ele: qual é a resposta para a pergunta mais importante, mais fundamental que existe? E aí o computador passa anos trabalhando, tá? Até que um dia anuncia que finalmente chegou na resposta. Aí todos vão diante do computador para saberem afinal qual é a resposta para a grande pergunta, né? E a resposta que o computador dá é 42. Todo mundo fica se olhando, mas o que quer dizer essa resposta? 42? Aí eles se dão conta que eles não podem saber o que significa essa resposta, porque eles não sabem qual é a pergunta. Então aí eles constroem outro computador para descobrir qual é a pergunta importante, né? E esse computador é o planeta Terra, né? Na visão do autor, né? Então, como é que nós podemos
esperar uma resposta se a própria pergunta permanece escondida aos nossos olhos e a gente fica esperando a resposta em lugares onde ela não se encontra e nem pode se encontrar jamais? Bento XVI, na sua bela carta Spes Salvi, né, uma carta sobre a esperança, agora nesse ano do jubileu é bom a gente revisitar essa carta. Ele dizia: o homem não é salvo por nenhuma filosofia, nenhum sistema, por melhor que seja, porque o ser humano é salvo pelo amor. E justamente por esse amor que vai além de palavras bonitas e significa uma verdadeira comunhão. Quando a gente fala que Cristo é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, o que a gente está dizendo, né? Do que é que Ele nos salva? E a resposta é: Cristo nos salva da morte eterna, porque Ele nos dá a vida eterna. E o que é a morte eterna? É a solidão definitiva e fundamental do ser humano, que é a ausência de Deus, a ausência da comunhão com Deus. Essa é a grande tragédia e o grande perigo a que a vida humana está exposta. Lembro uma época, na época de faculdade, que escutei alguns colegas fazendo troça, né, dessas imagens um pouco caricaturescas do inferno, né, e dizendo: os católicos, os cristãos acham que vão para o inferno, que vai ter um caldeirão lá com um diabo com um tridente espetando eles dentro do caldeirão e brincando, fazendo troça com isso, né? E aí eu estava de costas para eles, olhando uns livros, e eu só falei assim: bom, não é bem isso, né? Segundo a fé católica, a essência do inferno é a ausência de Deus, e portanto quem vive sem Deus já está no inferno desde agora. E aí eu só escutei, aliás não escutei, né, porque ficou um silêncio atrás de mim, né? Aquele comentário que eu fiz fez com que a brincadeira toda acabasse e todos eles ficassem num grande silêncio, né? Então esse é o grande perigo e é a morte definitiva da qual Cristo nos salva. Ele nos salva como? Compartilhando conosco e entregando plenamente a nós a sua condição de filho. Então, isso que se escuta a voz do Pai, o céu aberto e o Pai dizendo: esse é meu filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer. É justamente essa condição de filho que é entregue a nós, porque o Filho de Deus se faz filho do homem para que nós, filhos dos homens, nos tornemos filhos de Deus, através dele, por ele, né? Como nós dizemos em toda a liturgia: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Essa é a vida verdadeira, é a vida eterna, é a vida divina, é a vida que é esse constante intercâmbio de amor, de doação, de entrega total entre o Pai e o Filho, que constitui a pessoa do Espírito Santo, a pessoa dom, a pessoa amor. Essa é a vida divina que Ele vem entregar a cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, essa festa do batismo de Jesus, quer dizer, do mergulho que Ele faz na nossa condição humana, é para nos lembrar que Ele fez esse mergulho para que nós mergulhemos na sua condição divina.
e nos tornemos filhos no Filho, que é verdade e é realidade para nós desde o dia do nosso batismo. Então, é uma festa para a gente se alegrar por essa nossa condição de filhos de Deus, onde Deus nos entrega tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo passa a ser comum, tudo passa a ser compartilhado. E nós nos tornamos imitadores de Deus, não como quem olha um exemplo de fora e tenta imitar, mas como quem percebe desde dentro a presença de Deus, por assim dizer, o DNA de Deus, né, dentro de nós, porque nos tornamos filhos no Filho. Peçamos a graça de aprofundar, de compreender cada vez mais o dom, o presente do nosso batismo, para que a gente, uma vez nos abrindo a esse dom, possa experimentar essa alegria, essa plenitude de vida que é ser filhos no Filho bem amado.